nosso assunto aqui é sobre os votos que nós fazemos a Deus, né? Então, tanto o capítulo 27 de Levítico, você viu lá, eu quero só voltar aqui no capítulo 27, para a gente não fugir, né, do nosso texto principal, mas você vai ver aqui que o nosso Deus está ensinando aqui o Moisés, principalmente aqui no versículo 8, né, quando ele fala assim: mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o sacerdote vai avaliar. Então, tanto o capítulo 27 de Levítico, quanto aquele capítulo que a gente leu lá, o capítulo 30 do livro de Números, o assunto é o mesmo, mas uma visão um pouco diferente, né? Aqui, a questão é a avaliação do voto. O sacerdote olhando o voto, avaliando o voto, né? Lá no capítulo 30 do livro de Números, é a permissão do voto. Se a pessoa que fez o voto, ela pode ou ela não pode fazer aquele voto. Veja que você tem que juntar praticamente esses dois capítulos para você ter a vontade de Deus estabelecida. É por isso que a gente tem aquele versículo, né, que a soma da tua palavra é a verdade. A gente não pode pegar um texto da Bíblia e falar, isso aqui é a verdade. Não, né? Você tem que pegar a soma da palavra, ou seja, aquilo que você vem estudando desde Gênesis até o livro de Apocalipse, aquilo é a verdade. Uma coisa assim colocada completamente fora não é a verdade, né? Mas a soma da palavra de Deus é verdadeira. Então, um versículo sempre vai explicar um outro versículo. Agora aqui vamos fazer algumas perguntas, né, assim, em relação aos votos. Você já fez um voto para Deus? Já fez, né? Então alguém pergunta, pastor, o que é esse negócio de voto aí, né? O que é voto? Voto, meus irmãos, é uma promessa, né? Você faz uma promessa, melhor, você se obriga, né? Você mesmo está se obrigando que vai fazer alguma coisa para Deus, né? E também você assume esse compromisso. Você está falando, meu Deus, né? Olha, na semana que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou, né? Vou ficar 5 horas na igreja orando, né? É um voto, tá certo? Senhor, na semana que vem ou amanhã eu vou jejuar das 8 da manhã até as 8 da noite, né? Nada vai passar pela minha boca, nem água que seja. Bom, é um voto, correto? Então, você pode fazer um voto para Deus, né? Você fez um voto precipitado ou você cumpriu? Quando você fez um voto para Deus, você sentiu que era mais pesado que você podia carregar, que era um voto precipitado? Voto precipitado é isso? É quando você faz naquela emoção, né? Vou fazer isso para Deus, vou fazer aquilo para Deus. Muito bem. E aí você não aguenta, né? Você desconhece a sua incapacidade de cumprir aquele voto para Deus. Geralmente uma pessoa, quantas pessoas elas já saíram para o ministério e do mesmo jeito que saíram, elas voltaram. Eu vou servir a Deus em tal lugar, eu estou dando a minha vida para servir a Deus. Bom, a vida é muita coisa, é muito tempo. Se você tem 20 anos e você vai viver 80 anos, são 60 anos da sua vida. É bastante tempo. E aí, né? Nesse período vai acontecer coisa boa, vai acontecer coisa ruim, né? Então, quando está tudo bem, aí é fácil cumprir esse voto. Mas quando as coisas estão ruins, aí, não era bem isso que eu queria, acho que eu não aguento mesmo e tal. Então, voto precipitado nesse sentido, que a pessoa, ela faz um voto, ela não calcula, né, exatamente o que ela está falando que vai fazer para Deus. E qual era a sua intenção quando você fez um voto? Isso é outra coisa importante, né? Será que a pessoa queria agradecer a Deus?
Olha, esses votos de agradecimento são os melhores que existem, né? Um voto de agradecimento a Deus por uma bênção que Deus fez. Ou pode ser uma consagração da vida. E aí, meus irmãos, isso aí, fazer uma consagração, ou seja, eu quero estar me separando para servir a Deus, com mais afinco, com mais tempo, tal. Olha, isso pode até ser levado para o ministério, ou não. Muitas pessoas não precisam estar dentro do ministério integral para fazer esse voto, mas é um voto de consagração, né? Ou a pessoa quer fazer uma troca com Deus. Ó, Deus, se o Senhor me fizer isso, eu faço aquilo. Para mim, esse é o pior tipo de voto que tem. Mas só esses três para a gente poder entender um pouco essa questão do voto, né? Então, quero começar aqui, irmãos, sobre esses votos precipitados, que são os mais recorrentes, infelizmente são os recorrentes. O voto precipitado mais famoso da Bíblia é o de Jefité. Por quê? Porque Jefité ele foi chamado por Deus para fazer uma guerra contra os amonitas. Então, meus irmãos, ele chegou no momento lá, se o Senhor me der a vitória, Deus, se o Senhor nos livrar dos nossos inimigos, primeira coisa que sair lá da porta da minha casa, porque o que sair da de dentro de casa, eu vou sacrificar, né, para o Senhor. E aí, quando ele já venceu, que Deus deu a vitória para ele, ele atravessa a porteira lá do seu sítio, da sua fazenda, e a menina dele, a mocinha, sai correndo para dar aquele abraço, porque o pai volta vivo. Ele coloca a mão na cabeça e diz: ai, minha filha, ai, que tristeza e tal, está todo ali. E a Bíblia fala o seguinte, que ela vai lá chorar a sua virgindade, a pureza da sua vida, né? Bem, meus irmãos, de qualquer forma, o que Josué faz é um voto precipitado, tá? Porque ele é mau, porque ele era desnecessário. Por que ele é mau? Você não pode fazer um voto desse, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, o dia de amanhã, o que está atrás. Quem que poderia sair da casa dele, né? Pode ser um cachorro que fosse um cachorro, né? Então, você não pode fazer um voto que nem o Jefité fez. Agora, desnecessário também, porque Deus já tinha dito para ele que ele ia ter aquela vitória. Se Deus nos colocou para fazer um trabalho, meus irmãos, com certeza esse trabalho vai ser feito, Deus vai abençoar, como ele abençoou todos os juízes. Todos os juízes foram abençoados, para quê? Para vencer o inimigo que eles tinham que lutar. Então ele já tinha histórias lá no passado, porque ele foi um dos últimos juízes, já tinha visto Gideão, já tinha visto os outros lá. Meus irmãos, ele não foi o primeiro. Então ele sabia que Deus ia mover, o Espírito ia mover de alguma forma, e ele ter aquela vitória. Então, o exemplo dele é só para mostrar o seguinte, meus irmãos, o voto precipitado é um horror, né? O que ele fez? Ele colocou, no mínimo, a filha dele numa situação de solteirice vitalícia, né? Para ela nunca mais se casar. É o que ele arrumou para a vida dele com esse voto precipitado. Agora, o que ele deveria fazer? Quando você faz um voto que você não consegue cumprir, ou não está na sua condição de cumprir, e que é contra a palavra de Deus em qualquer forma, você se arrependa. A gente vai ver isso no final. Pede perdão para Deus. Fala: meu Deus, essa boca grande minha, e essa minha incapacidade, essa boca, né, que abre para falar tanta bobagem, me colocou diante de ti numa situação muito difícil. Eu não posso cumprir esse voto, né? Então você confesse para Deus, e Deus vai ter misericórdia de você, e não vai, meus irmãos, ele entende a gente mais do que a gente, com certeza ele entende. E lembre-se, Deus, ele não se agrada de tolos, ele não se agrada. Então, fazer um voto desse é uma tolice. Deus, ele não se agrada de tolos. Agora, existe os votos de gratidão, né? A Ana fez um voto de gratidão.
E quando ela faz o voto de gratidão, ela fala: meu Senhor, se o Senhor me der um filho, o que eu vou fazer, né? Eu vou dedicar ele ao serviço do Senhor todos os dias da sua vida, né? Então aqui, meus irmãos, ela vai pegar o filho dela, ela vai colocar lá junto com os sacerdotes, e que seja um Ofni e Finéias da vida, mas o menino seria criado dentro da casa do Senhor, ou seja, ela estava entregando o menino para o ministério, uma gratidão dela. Isso aqui é uma gratidão, né? Então, por que a gente chama de gratidão, né? Qual que é a diferença de gratidão e consagração, né? Voto de gratidão, meus irmãos, e consagração. A consagração, porque a consagração deve envolver a nossa própria vida, nosso próprio tempo, o nosso próprio dinheiro e não o de outro. O Jacó, ele fez um voto de gratidão, ele não cumpriu. Já Ana fez um voto de gratidão e ela cumpriu cabalmente, né? Então, é uma coisa que, sabe, quando ela se dedicou totalmente ao Senhor, porque ela teria, meus irmãos, que estar sempre cuidando daquele menino, e mesmo de longe, ou seja, aquela confiança total, a gratidão dela, o que eu posso oferecer para Deus, né? Colocou aquele menino lá. Eu acho que o que a Ana fez, meus irmãos, é uma das demonstrações mais incríveis de fé que nós temos em toda a Bíblia, porque ela queria resolver o problema dela, da nação, do sacerdócio, e ela conseguiu. É difícil você encontrar na Bíblia uma mulher de fé como a Ana. Você pode procurar daqui, procurar de lá, né? Mas dificilmente você vai conseguir uma pessoa como Ana, uma pessoa que tinha fé. E o legal da Ana é que ela faz um voto, o marido dela diz: ei, você não vai subir? Não, já fiz um voto para Deus que eu só vou subir, e quando eu subir, eu vou lá para cumprir meu voto, vou deixar o meu menino lá, né? Então, meus irmãos, eu vejo assim que o marido concordou, disse: não, realmente, né? Podia proibir, falou: não, eu não mandei você fazer esse voto, mas não, ele entendeu que ele tinha uma mulher espiritual, sendo ela uma mulher espiritual, como nós sabemos. Agora, o que acontece nesses votos, né? É que Deus concede o que a pessoa pediu para ela mostrar que não é tão grata assim, né? O que comumente acontece. Deixa eu explicar isso aí. Tem pessoas que pedem uma coisa para Deus e falam assim: Senhor, se o Senhor me der, eu vou usar para o Senhor, né? E eu vou dar para o Senhor, mas depois que essa pessoa recebe, ela não faz nada disso. Mas mesmo assim, Deus concede o voto. Por que Deus concedeu sabendo que a pessoa não ia cumprir? Por que essa pessoa fez? Por que Deus fez isso? Deus fez isso para mostrar como nós somos ruins, né? Para nós mesmos. Como nós somos incapazes de cumprir um voto simples, às vezes, que seja. Portanto, meus irmãos, esse é o voto de gratidão, né? Agora veja só esse voto, que é o voto de consagração. O que mais vemos nesse voto, né? Como eu falei aqui, tem crente pedindo casa, tem crente pedindo carro, tem crente pedindo emprego, tem crente pedindo um casamento para Deus, né? Ele fala assim: Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou usar para a honra e glória do seu nome. Se o Senhor me der um marido, eu quero servir fielmente a Deus, né? A ti, olha, eu vou na igreja, todos os cultos e tal, né? A pessoa faz isso quando está fazendo um voto. Se o Senhor me der um emprego, Senhor, né? Que o Senhor não imagine o que eu vou fazer para o Senhor, né? Como eu vou ficar mais dedicado. Veja, às vezes Deus faz, né? Dá lá, eu vou dar um carro para ele, né? Vou dar um carro para ele. E aí essa pessoa chega de domingo, ela vinha na escola dominical, domingo de manhã, ela servia a Deus fielmente aqui, sendo professor ou um bom aluno, mas agora ela tem um carro. E como ela tem um carro, ela pode ir para longe, ou ela pode fazer o quê? Essa pessoa pode pegar e falar assim: não, mas é o dia de eu lavar o carro, é o único dia que eu tenho para lavar o carro, pastor. Eu estou dizendo isso porque eu já escutei isso. E você, como pastor, você vai falar o quê? Né? Você bate nas costas da pessoa e acabou, né? Você não tem muito o que dizer. Mas estava pedindo a Deus: eu preciso de um carro, porque eu moro longe. Quando vinha, saía de circular, chegava aqui, era uma beleza, né?
O emprego a pessoa às vezes pede, clama a Deus, chega lá, arruma aqueles amigos, se afasta completamente da igreja, né? Mas a conversa antes era diferente, né? Pede uma casa para Deus, não é capaz de fazer um culto que seja na casa. E a casa visa a vida daquela pessoa, sabe? Tanto financeiramente como pessoalmente. Então, é difícil, né? É difícil. Esses votos de consagrar alguma coisa aí, tá? E, meus irmãos, a pessoa pede um cônjuge, uma esposa, um marido. Você já deve ter ouvido alguma história, com certeza, né? Ah, Senhor, o Senhor me dá... Olha, a pessoa casa e ela se afasta da igreja. E aí? A pessoa fala assim, mas Deus, né? Deus não podia ter evitado isso aí, Deus não podia ter proibido isso aí, né? Deus podia, claro que Deus podia, Ele pode todas as coisas, né? Ele pode. O que está acontecendo é que você tem uma pessoa que não cumpriu o seu voto. Não tem a ver com Deus, tem a ver com a nossa infidelidade, com o tamanho de amor que nós temos por Deus e pela casa de Deus. Meus irmãos, as pessoas elas têm assim pouca coragem de falar a verdade da sua própria espiritualidade. Essa aqui é a questão. Nós temos tantas desculpas para não vir na igreja e praticamente nós não temos desculpa nenhuma para não faltar num serviço, por exemplo. Olha ali, né? Você vê a diferença de uma coisa para outra. Muita diferença. Mas aí você pode ver a relação espiritual e a relação trabalhista. A relação trabalhista é muito mais fiel do que a relação espiritual. Veja só. Então, o que a gente tem aqui. Mas vamos pegar exemplo de voto de consagração aqui. O mais conhecido é o voto de Nazireu, né? É aquele, não vou beber bebida forte, não vou rapar a minha cabeça, não vou cortar minha barba, etc, tal, né? Tá bom. Não vou tomar mulher, tá bom, né? Resumindo, a pessoa se separa do mundo para viver para Deus. O voto de Nazireu. E é um voto, meus irmãos, que exige muita disciplina, muito autocontrole. O apóstolo Paulo, ele fez esse voto lá no livro de Atos, capítulo 18. Tem um voto que ele faz lá. E você pode ver até o apóstolo Paulo falando sobre aquela questão do voto de castidade, né? Ou a renúncia do matrimônio. Quando ele fala que o solteiro cuide das coisas do Senhor. Mas às vezes a pessoa faz esse voto. Nós temos exemplo dentro da nossa igreja, né? A Mariazinha, ela fez esse voto. E ela se sente em paz, ela se sente feliz, ela se sente realizada. Todo o tempo dela, todas as coisas dela, todo o dinheiro dela é para quê? É para o serviço do Senhor. Então, se você pegar a história dela assim, ela nunca vai ter uma reserva de dinheiro. Por quê? Porque tudo que ela tem, ela usa para a casa do Senhor. Já uma pessoa que ela é casada, ela já não pode fazer isso. É o que o apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 7. Ele vai ter que alimentar a família, ele vai ter que pagar alguma coisa aqui, outra coisa ali, coisa e tal, né? Então, já é diferente. Pode fazer uma consagração diferente. Mas nesse caso aqui, esse voto do tipo do Nazireu é um voto muito difícil, né? Agora, meus irmãos, vamos para a natureza dos votos, tá? Vamos lá para o livro de Números capítulo 30, né? Vamos dar uma lidinha aqui. Quando nós lemos o Números capítulo 30, você vai ver que Deus está dizendo quem é que podia fazer o voto. Quem que pode fazer um voto? Então, a Bíblia deixa bem claro aqui, lá naquele tempo, né? E isso tem um sentido espiritual grande também. Veja no versículo 2. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, tá? Se você olhar o final do versículo, fala assim, tudo que ele falou, ele tem que cumprir. Ele é homem. Se ele falou, ele tem que cumprir. Correto? Ele fez um juramento para Deus. Aí, se chegava a esposa dele e falar assim, você não pode fazer uma coisa dessa. Não, eu posso sim. Eu posso. É a lei do Corban, que Jesus ele chega a mencionar que alguns filhos irresponsáveis, em vez de cuidar do pai,
e o pai precisando de ser ajudado, ser cuidado, ele colocou, eu não posso ajudar mais o senhor, pai, porque eu fiz corban aqui, eu vou ter que guardar o dinheiro para, né, tal. Tem filho ruim, né, com certeza. E Deus não fica contente com isso. Agora veja a condição da mulher, no versículo 3. Quando uma mulher, na sua mocidade, na casa do seu pai, fizer um voto, olha lá, versículo 4, o pai ouviu o voto e a sua obrigação com que se ligou a sua alma, e seu pai se calar, valeu. Então o pai escutou, a filha fez um voto, né? Ela é solteira, e o pai ficou escutando aquele voto, ficou escutando, né? E o pai diz, amém. Hoje a minha filha está fazendo esse voto para Deus, eu concordo com esse voto, e que Deus seja louvado pelo voto que a minha filha fez. Vou orar para Deus dar força para ela cumprir esse voto que ela fez, né? Então vale. Mas vamos dizer que o pai escuta, fala assim, não, mas eu não concordo com isso. Ele não vai fazer isso não. Vamos dizer que a filha fala assim, olha Senhor, eu não quero casar, eu quero te servir e tal. E o pai fala, não, de jeito nenhum, não, você não vai fazer esse voto não. Então vamos ver como Deus fala aqui, né? Lá no versículo 5. Mas se o seu pai lhe proibir ou lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, né? Então tudo que você prometeu sem autorização do seu pai, e aí o seu pai chegou e te desautorizou, para Deus vai valer a autoridade do pai. E o pai fala assim, não, pode esquecer isso aí, né? Mas eu prometi para Deus, Deus está dizendo aqui no final do versículo 6, né? No versículo 5, né? O Senhor lhe perdoará, porque Ele vai, não é que respeita, né? Você está debaixo da autoridade do seu pai, que é o que a palavra de Deus ensina. Então, tá aí. Se for, meus irmãos, uma mulher casada, no versículo 6, se for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir, e se calar com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos. É a mesma coisa. Então a esposa fez o voto e tal, está toda feliz que fez um voto para Deus, mas aí o marido escuta e fala, como aconteceu com o Eucana. O Eucana, ele escutou os votos da sua esposa e depois ele se calou. Ele não, sabe, ele se calou. E depois, quando chegou o tempo de cumprir, ela falou assim, eu não vou lá agora, você pode subir, quando o menino tiver idade eu deixo ele lá. Ele fala, então seja feita conforme o trato que você fez com Deus. Se você fez esse voto aí com Deus, vai cumprir, então parabéns. Eu apoio que você cumpra o seu voto com Deus. Então ele não proibiu, né? Ele anuiu o pedido da sua esposa. E aí, meus irmãos, tem um outro caso, né? Tem o caso aqui no versículo 9, tá? No versículo 9, no tocante ao voto da viúva ou da divorciada, né? Tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Então, essa mulher que já é viúva, então o marido morreu, a autoridade de marido dela não tem mais, e a mulher que foi divorciada, então ela também está debaixo da sua própria autoridade. O que ela vota, Deus vai cobrar dela também. Então isso é em relação a quê? Quem é que podia fazer o voto? E lá no livro de Levítico, vamos voltar lá no livro de Levítico capítulo 27, né? Aqui no capítulo 27 responde o quê? O que uma pessoa podia votar, né? O que eu posso votar? O que eu posso consagrar para Deus? Bem, você pode consagrar você mesmo, se você quiser, como nós falamos. A pessoa pode consagrar a sua própria vida para Deus. E aí, pode fazer isso. A Bíblia autorizava, por exemplo, a consagração dos filhos, né? Como a Ana fez, como o Jefté fez. Então, está fazendo uma consagração dos filhos. Uma de um jeito certo, o outro do jeito errado, né? Você pode consagrar um animal, a entrega dele para o Senhor, que era um bem que você tinha,
Ou os bens, meus irmãos, um imóvel, por exemplo, a sua casa, o seu campo, ou um móvel, como a carroça, fosse hoje, seria um carro, né? Então, o capítulo 27 mostra para nós o quê? O que uma pessoa, ela podia votar, né? Agora, como eu falei para vocês, no capítulo 27 aqui, onde nós estamos abertos, no versículo 12, veja lá, capítulo 27, versículo 12. Só essa primeira parte aí do versículo. Fala o que aí, né? O sacerdote o aliviará. Por isso eu disse que o capítulo 27 fala sobre a avaliação dos votos que nós fazemos, né? Então, todos os votos deveriam ser avaliados por um sacerdote, né? É o sacerdote que ia fazer o julgamento, que ia poder olhar e dizer assim, olha, eu realmente é justo, um voto desse é possível, um voto desse é justo. Vamos dizer que a mulher está fazendo um voto lá, então o sacerdote podia avaliar e falar assim, mas o seu marido está sabendo disso, né? Está sabendo, né? Então é o sacerdote que ia fazer a devida separação, a devida justiça, né? E aqui no capítulo 27 que nós aprendemos o quê? Que o valor de um voto ia diferenciar de um homem para uma mulher, por exemplo, ou de acordo com a idade de cada um. Não é porque é homem ou mulher, né, do sexo masculino ou do feminino. Veja que os valores diferiam. De 0 a 5 era bem mais barato o voto, né? De 5 a 20 já subia consideravelmente. Agora, de 20 a 60, não era muito barato não. Dá uma olhada aqui, né? No versículo 3. Se a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60 será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Veja só, né? Uma idade onde as pessoas são completamente responsáveis pelos seus atos. Então era bem mais, né, pesado fazer esse voto de 20 a 60 anos. Agora, acima de 60 anos, era muito parecido com o de 0 a 5. O que isso mostra para a gente, meus irmãos? O que Deus quer ensinar? Qual é o princípio aí? É o princípio da responsabilidade espiritual, da capacidade espiritual, né? Então, cada um tem uma responsabilidade no serviço do Senhor. E essa responsabilidade difere, sim, de pessoa para pessoa, né? E também difere de idade para idade. Jesus ensinou sobre isso. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Agora, ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá, né? Por isso, os homens, eles são cobrados mais do que as mulheres. O chefe de família sempre vai ser cobrado mais do que as mulheres. Por isso que quando você vê numa casa, se a mulher manda na casa, então, meus irmãos, isso aí já está errado. Não é uma coisa biblicamente correta. Isso aí não vai dar certo, né? Então Deus vai olhar e vai dizer assim, bom, não é dela que eu vou cobrar de você, né? Você é o responsável por esse lar aqui. Então Deus, Ele não vai mudar, agora eu vou cobrar ela porque você não... Não. Deus vai cobrar do homem, né? O que é para ser cobrado do homem, Deus vai cobrar do homem. A liderança do lar é cobrada do homem. Então a mulher, ela tem que aprender a cobrar do homem essa liderança. Você é o líder da família, né? Você é o líder da casa. O homem, ele tem que ser colocado nessa posição. Por quê? Deus vai cobrar assim. Então você veja só, né? Dá uma olhada aqui, que o homem pagava 50 ciclos de prata, no versículo 3. Versículo 4. Porém, se for mulher, será de 30 ciclos. É bem menos. É menos, né? Numa consideração aí, veja como mudou. Então os homens vão ser mais cobrados que as mulheres, tá? As pessoas jovens serão mais cobradas do que as crianças, mas serão menos cobradas do que aqueles de 20 anos para cima.
Então, se você já tem mais de 20 anos, até os seus 60, você aprende isso. Não, eu não casei ainda. Não. Se enquadra aqui que você é muito responsável, sim. Deus vai cobrar de você, né? Mais do que cobraria de você se você tivesse 19, 16, 17, né? 15, né? Deus ia cobrar menos de um adolescente. Então, quando você vê aqui na igreja os adolescentes e tal, né, isso é uma coisa. Quando você vê os jovenzinhos mais adultos, é outra coisa. E você vai ver que o comportamento deles realmente é mais infantil do que aqueles que têm mais uma idade. Agora, Deus vai cobrar daqueles a mais e desses aqui, Deus vai cobrar menos. As pessoas adultas serão mais cobradas por Deus do que os jovens, do que os idosos. Então a pessoa que já passou dos 60 anos, vai ser cobrado? Vai ser cobrado por Deus, mas menos. E agora você imagine isso em relação à obra de Deus, ao trabalho de Deus. Porque depois dos 20 anos a gente já procura já se enquadrar num trabalho, e depois a gente já quer casar, a gente casa, já constrói uma família, e aí então a gente nem tem muito tempo, né, para as coisas espirituais. Lê do engano, né? Você não se engane a si mesmo pensando que vai enganar a Deus. Não vai mudar nada, sabe? O nosso compromisso não vai mudar. Vamos lá para Lucas capítulo 12. Vamos lá. Lucas capítulo 12. Versículo 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser a seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que nem espera, e numa hora que ele nem sabe, separá-lo-á, ele lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Olha aqui. E qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá. O que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então veja que Deus ele vai colocando as coisas conforme a idade aqui, mostrando que nossas responsabilidades dentro da igreja, elas vão aumentando até o ponto que chega e vai diminuindo novamente. Então vamos dizer que você cresce dentro da casa do Senhor, você se converte, não importa, você se converte com 12 anos, você está naquela idade que você tem que trabalhar, aí para Deus, é claro, e você chega naquela idade de 20 anos para cima, com todos os seus compromissos, Deus espera que você faça mais ainda por Ele, que você trabalhe mais ainda para Ele. Mas por quê? Porque agora você é um exemplo. Você é um exemplo para esses jovens, sabe? E você é o alento dos idosos. Porque o idoso, ele já trabalhou, já serviu a Deus, e às vezes ele não tem mais aquela força para fazer o que ele fazia. Então nós não vamos esperar que os nossos jovens vão querer fazer uma visita, se a gente não pegar eles e fazer uma visita com eles. Eles não vão esperar que eles vão querer vir, arrumar, trabalhar, ou limpar uma igreja, ou limpar uma coisa, se nós adultos não fizer isso, e mostrar para eles que nós devemos fazer isso. Se a gente não cuidar das coisas do Senhor, do trabalho do Senhor, e começar um novo trabalho, e evangelizar, como é que a gente vai cobrar dele se a gente não está fazendo? Esse é o sentido. Deus ele vai cobrar mais de nós. Não, aquela história, eu já trabalhei muito, mas trabalhou quando que você trabalhou muito para Deus? Quando que você trabalhou muito para Deus? Só se não tiver força mais. Se não tiver, aí tudo bem, Deus está dizendo, acima dos 60 anos, está aqui, né? Você pode voltar lá para o livro de Levítico, capítulo 27, né? Aí também, né, a história é outra, né? Está lá.
no versículo 7, se for de 60 anos acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos, né? E pela mulher 10 ciclos. Bom, é claro que ele vai ser cobrado mais do que uma criança de 0 a 5 anos, e pagaria só 5 ciclos. Mas olha, irmãos, é bem menos do que os 50 que ele estava pagando, até o dia que ele tinha 60 anos. Mostrando que conforme nossas forças vai se esvaindo, Deus, Ele sabe o que já foi feito e o que pode ser feito. Portanto, esse é o princípio espiritual, a avaliação. O sacerdote tinha que avaliar se aquela pessoa tinha capacidade. E se tinha, tem. 20 anos para cima, tem. Então, ele poderia cobrar mesmo. Cobrança, como Deus vai nos cobrar. Agora, lições, meus irmãos, importantes sobre os votos, Deus não obriga ninguém a fazer voto nenhum. Você não é obrigado a fazer. Olha o que está escrito aqui: abstendo-se de votar, você não tem pecado em ti. Esse é um texto de Deuteronômio. Agora, veja o que diz em Eclesiastes 5:2, Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra. Assim, olha, se possível, sejam poucas as suas palavras. Deus não obriga ninguém a fazer voto nenhum, o que não significa que Deus espera que você não vá fazer nada, tá? Isso aí é outro erro grande. Não faço nada, mas também não fico votando. Você não faz nada porque você é um preguiçoso se você não fizer nada. É um crente desleixado. Você é um crente negligente. O que Deus não quer é que você faça um voto de tolo, alguma coisa que não precisava fazer, e você, para se aparecer ou querer barganhar com Deus, fazer um voto desnecessário. É isso que Deus quer evitar. Então, Deus não obriga ninguém a fazer voto, mas se fez, vamos lá para Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4 e 5. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus você fizer um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de votos de tolos, e o que você vota, você paga. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Por isso, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi o erro. Por essa razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das suas mãos. Então, meus irmãos, o voto, ele implica em cumprimento. O livro de Deuteronômio, no capítulo 23, ele trata mais desse assunto. Mas se vota, você tente cumprir, Tente cumprir. O ideal qual que é? O ideal, de acordo com Mateus 5, 33, 36, é não fazer juramento, não fazer promessa e, se possível, você não fazer voto de tolo. Pastor, quando eu votei que não ia mais cortar o meu cabelo está espalhando lá para o chão, lá nem... A pessoa não aguenta. Para que fez um voto desse? Porque eu estava lá na igreja, tinha que votar alguma coisa, votei meu cabelo, Então, votou errado. Não devia ter feito isso. Aí, fiz um voto, eu não cumpri, E agora? Bom, dá para cumprir ainda? Está em tempo? Cumpra. Se sabe que foi voto precipitado, já viu que não cumpriu, e já fez tudo errado, contrário ao voto que tinha feito, você vai fazer o quê? Você tem que pedir perdão para Deus. Peça, o princípio é esse, meus irmãos. Peça perdão, confesse o pecado a Deus, arrependa-se, arrependa ao Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim, e não me cobre segundo eu te devo, Senhor. O Senhor tem misericórdia de mim e muda, Procura agradar a Deus sem a necessidade de fazer essas coisas. Você não precisa fazer um voto para estar na casa do Senhor.
Você não precisa fazer um voto para ser fiel a Deus. Você não precisa fazer um voto, né, para que seus filhos eles sejam abençoados de uma forma diferenciada. Você só tem que ser exemplo para eles, você só tem que estar orando por eles, você só tem que amá-los como Cristo ama, você só tem que encaminhá-los cada vez mais para a presença de Deus. Isso dá trabalho. Não é uma questão de voto, é uma questão de trabalho. É uma questão de você realmente ser o pai que precisa ser a mãe que precisa ser, corrigir quando precisa, falar a verdade, não fazer vista grossa para aquilo que está errado. É isso. Então você vai ver que quanto mais a gente obedece a palavra de Deus, cumpre a palavra de Deus, de menos voto a gente precisa. Quanto mais alinhado com Deus, quanto mais perto de Cristo, dentro da vontade dEle, menos voto você precisa. Você vai ver que muitos votos é sinal do quê? De descontentamento. Mas se você tiver um contentamento no seu coração, praticamente anula muitos votos que as pessoas fazem. Só de ter um contentamento no coração. Por isso é importante, né? Esse capítulo sobre a questão da avaliação, né? Da importância dos votos também, né? O princípio espiritual, de forma como Deus cobra da nossa vida, de cada um de nós. Amém?